Agora vamos a uma questão discursiva da Universidade Federal de Santa Catarina. Questão legal, tá? Tem dois pedaços, uma parte mais tranquila, interpretação de gráfico, e uma outra também interpretação de gráfico, mas aí já com lei de formação, com equacionamento, uma questão mais elaborada. Vamos lá? Passo a passo. Lendo a questão diz assim: nos últimos meses, a imprensa tem veiculado várias reportagens a respeito do aumento do número de focos de queimadas no Brasil. As notícias chegam à população em um clima alarmista e preocupante. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, tem apresentado resultados do estudo a respeito desse tema. Resumindo, essa parte aqui é informativa, mas não nos trouxe nada muito relevante em termos de resolução da questão. Aí a gente vem para o próximo passo, já aparece um gráfico e a gente já tem que interpretar. Vamos olhar o gráfico primeiro? Eu tenho aqui um eixo X, que parece ser os anos, 2009, 2010, e aqui eu tenho um eixo Y, que me diz exatamente o número de focos de queimada. Então dá para ver, por exemplo, que aqui em 2009 eu tive 21.782 focos de queimada. Certo? E aí você vai fazendo para cá. Já em 2019, eu tive 51.984 focos de queimada. Comparando esse com esse, cresceu absurdamente. Concorda? Tá aqui nosso gráfico bem desenhado. Teve um período aqui, né, que ficou meio estável, aqui subiu de novo, e aqui teve um pico. Resumindo, você interpreta só olhando rapidamente. Agora eu vou ver o que a Federal quer. A Federal Santa Catarina fez uma pergunta. Ela vai dizer assim: no gráfico da figura 1, que é este, mostra os números de focos de queimadas registrados de 1º a 31 de agosto em todo o país de 2009 a 2019. Então notem, esse aqui é o número de focos de queimada entre 1º de agosto e 31 de agosto de 2009. Já esse é o número de focos de queimada também de 1º de agosto a 31, de 1º a 31 de agosto, também nessa mesma data. Tranquilo? Só para a gente entender o que diz o gráfico. Não tem pergunta nenhuma ainda. Beleza? Vem a pergunta. Com base no gráfico acima, aquele que eu te mostrei, determine o percentual de aumento do número de focos de queimadas do ano de 2018 para 2019. E você vai ver no gráfico que de 2018 para 2019 teve um aumento. Ele quer saber o aumento e esse aumento ele quer em percentual. Aí diz assim: apresente seu resultado na forma percentual e não utilize arredondamentos. Então não é para arredondar, é para dar exatamente o número que você vai achar. Ah, aumentou 7,5%, bota 7,5%. Aumentou 43,78%, você coloca 43,78%. Legal? Não é para arredondar e a resposta tem que ser em percentual. É uma prova discursiva, você tem que obedecer os comandos, tá bom? Muito bem, vamos agora então fazer o seguinte: eu tenho que ver a variação de 2018 para 2019, já falamos sobre isso, e também exatamente aquela parte que eu te falei que tem que ser em percentual e obviamente não utilizar arredondamento. Vamos embora? Gráfico aqui na tela para você e lá vamos nós. O que nós vamos fazer agora? Olhar 2018 e 2019, o resto do gráfico não interessa. Vamos ver 2018? 22.800 focos. Em 2019, 51.984. Aumentou muito, mais que dobrou, você está vendo aqui, concorda comigo? Ó, mais que dobrou. Se mais que dobrou, primeira conclusão. Se dobrasse, eu teria um aumento de 100%. Se mais que dobrou, é mais que 100%. Tranquilo? De cara você já tem que ter essa noção. Se as suas contas der 56%, já está errado. Porque não pode dar 56%, porque você vê nos números que daqui para cá, mais que dobrou. Dobrando daria 44, 45 mil, está em 51. Mais que dobrou, vai dar um aumento maior que 100%. Você já tem que ter isso em mente. Pô, Edvaldo, verdade, legal ter essa noção. Aí vamos lá. Para descobrir esse aumento, de repente você vai fazer regra de 3, né? Tem muita gente que faz regra de 3. Ah, esse valor corresponde a 100%, a diferença corresponde a X%, eu descubro quanto que aumentou. Beleza, você pode fazer uma regra de 3. Repetindo, esse valor seria meu 100%, a diferença entre os dois seria o que aumentou, você chama de X% e faz a regra de 3. Ou você pode trabalhar com índice, né? Em porcentagem de uma maneira muito mais fácil. Quer ver? Você tem algum produto que custa R$100. Se esse produto custa R$100, se você multiplicar por 1,2, ele vai para R$120. O que aconteceu quando você multiplicou por 1,2? Passou de 100 para 120. Aumentou quanto? 20. Aumentou 20%. Então que legal, quando você multiplica por 1,2, você está aumentando algo em 20%. Se você multiplicar por 1,3, adivinha, está aumentando em 30%. Aí ele falou, vou multiplicar por 1,78. Se você pegar um número e multiplicar por 1,78, grava, você aumentou 78%. Ele falou, se eu multiplicar por 2, se você multiplicar por 2, você dobrou, você aumentou o quê? 100%. Legal? Essa é a lógica.
Então tem uma maneira muito mais fácil do que fazer a regra de 3. Qual é? Eu vou pegar o número que eu tinha, que é 22.800, vou multiplicar por um valor que eu não sei qual é e quero ver que valor vai dar. Então ficaria assim, ó. Vê se concorda comigo. Ó. Eu pegaria o 22.800, esse número, que é 2018, vou multiplicar por uma constante e vou ver exatamente em quanto que vai dar. Tem que dar os 51.984. Então ficaria assim a minha continha, ó. 22.800 vezes x, que seria aquele índice, né? Eu quero saber se eu estou multiplicando por 1.3, 1.4, 1.7, 1.72, para saber quanto que aumentou percentualmente. E aí tem que dar esse número, 51.984. Claro, continha básica, notem, sem regra de 3, divide esse número por aquele e essa divisão entre os dois vai dar esse número aqui. Só tome cuidado agora. Você descobriu que você pegou esse cara e multiplicou por 2.28. Por favor. Se eu tivesse multiplicado exatamente por 2, não diga que eu aumentei 200%. Se eu multipliquei por 2, o que acontece? Eu aumentei o quê? 100%. Se eu multipliquei por 2.28, eu aumentei mais de 100%. Adivinha, quanto foi? Erivaldo, mais de 100%. Se por 2, Erivaldo, é 100%, por 2.28 é 128%. Exatamente isso. Então, ó, o aumento do número de focos foi de 128%. Essa era a resposta que você teria que dar na hora da prova da Universidade Federal de Santa Catarina, uma prova discursiva. Você teria o gráfico, marcaria os pontos, faria só essa continha e responderia isso no texto. Legal? Ele fala, mas você não acha que eu tinha que fazer por regra de 3? Não. Os matemáticos sabem fazer isso e preferem isso. Então você agradaria muito mais. Mas não é errado fazer por regra de 3. Se você se sente mais confortável por regra de 3, pode seguir o caminho. Mas por índice é muito tranquilo, né? É muito tranquilo. E aí na aula de porcentagem você vai ficar craque nisso. Fechou? Isso era a letra A da discursiva. Aí vem a letra B. E a letra B merece toda a sua atenção. Para responder os próximos itens, considere a situação descrita... Opa! Deu um negócio aqui, né? Você viu? Deu um negócio de novo. Eu tô louco ou tá aparecendo aqui? Não, tá aqui. Voltou. Vamos ver? Ó. Ué, Bruno, você vai ter que dar uma olhada nisso aí agora. Agora vamos fazer a letra B dessa questão discursiva, tá? Aí o texto fala assim, ó, para responder a próxima questão, o próximo item, você deve considerar esse texto. Então nós vamos ler o texto com carinho, porque eu tenho que olhar o texto para fazer a próxima questão, tá bom? Então notem, aquilo que foi falado na primeira etapa, por enquanto eu vou desconsiderar. Ele quer que considere esse texto. Numa floresta, foi identificada uma situação de queimada, em que o fogo se alastra inicialmente de forma exponencial. Vamos estudar esse tipo de função mais à frente, tá? Bom, cresce muito rápido, exponencialmente. Depois a gente fala mais sobre ela. Com o combate realizado pelo Corpo de Bombeiros, o fogo foi controlado parcialmente. Então teve um momento que o fogo foi controlado por um certo período, de maneira a não expandir a área devastada. Então eles controlaram o fogo e não expandiu mais a área devastada. Muito bem, vamos à leitura. Porém, em função das condições climáticas, o fogo volta a se alastrar, desta vez devastando a região de uma forma linear. Então notem, tinha uma devastação que era exponencial, aí depois ficou um tempo sem devastar nada, né, que eles controlaram, e depois começou novamente e aí de uma forma linear. Muito bem. Decorridas N horas, M, não sei quantas, horas após o início do foco de queimada, de incêndio, o fogo foi totalmente controlado. Então, após M horas, foi totalmente controlado o fogo, a queimada, tá bom? O gráfico da figura 2, virá um gráfico para você, apresenta a evolução da área devastada em função do tempo. Área em função do tempo. Área devastada em função do tempo. Se pensássemos em diagrama, área em função do tempo. Área em função do tempo. Conjunto dos tempos, conjunto das áreas, e aí vai ter uma relação por uma certa lei de formação. É isso, tá? Vamos continuar então? Lá vai. Próxima. Eis o gráfico, e aí o gráfico vai mostrar o que falou, né? Você nota que tem um crescimento exponencial, a gente vai estudar isso mais à frente. Depois teve um período que a área devastada ficou parada, porque não estava devastando mais, e depois cresceu de forma linear. E após N horas, eu sei uma coisa, não sei quantas horas são, mas após N horas, eu tenho 9 quilômetros quadrados de área devastada. Tem mais um número aqui que a gente consegue ver, ó. Após 2 horas de queimada, eu tinha 1 quilômetro quadrado de áreas devastadas, legal? Aí depois foi crescendo, depois de 4 horas, não sei o que, mas tem um número ali, não sei que número é. Aquele número me dá o quê? Após 4 horas, eu tenho aquela quantidade de área devastada em quilômetro quadrado. E nesse período de 4 até não sei que número, ficou constante a quantidade de área devastada. Depois cresceu linearmente, como dizia o texto, legal? E aí vem a parte legal da questão. A lei de formação da função representada no gráfico, e notem que esse gráfico não tem uma lei de formação. Porque isso aqui que vai ter uma lei de formação, esse pedacinho constante vai ter outra lei de formação e esse pedaço outra lei de formação. Então são 3 leis de formação. A primeira lei de formação, se você me permite, é para o tempo variando de 0 a 4.
Aí depois, a outra lei é para o tempo variando de 4 a não sei quem, não aparece. E a outra lei é para desse não sei quem até m. Parece tudo faltando, tudo louco, né? Mas a questão é muito legal. Olha a lei de formação. Edivaldo, meu Deus, Edivaldo. Não, primeiro que está colorido, está bonito. Segundo que, olha que legal, a sua função ela é dada por uma função exponencial, por uma função constante e por uma função linear. São 3 leis de formação. E como eu já te falei anteriormente em outra questão, o C, depois do C vem o condicional, ou seja, eu vou usar a lei de formação azul quando eu tiver o x variando de 0 a 4. O x de 0 a 4, o x pra gente, é o nosso tempo. Mas a Universidade Federal de Santa Catarina usou essas letras, eu estou usando as mesmas, tá bom? Então notem, o x de 0 a 4, de 0 a 4 eu vou usar essa lei de formação. Ou seja, todos os pontos que estão nessa curva exponencial têm que obedecer essa lei de formação. Isso é muito importante. Então esse ponto que diz que x igual a 2 tem y igual a 1, a hora que eu vir nessa lei azul e botar x igual a 2, eu tenho que ter y igual a 1. Assim como se eu pegar esse ponto 0, 0 e botar nessa lei azul, quando eu trocar x por 0, o y tem que dar 0. Ah, Erivaldo, eu acho que eu já estou entendendo o que vai acontecer. Que bom. Aí depois a função f de x é igual a k, ou seja, o y fica constante. Quando o x varia de 4 até 5, exatamente até 5 e maior que 4. Ou seja, eu já sei uma coisa, né? Se a função vai ser constante, vai ficar igual a k num certo intervalo, e esse intervalo é de 4 a 5, aqui está o 4, eu sei que aqui é 5 já. Eu já sei que aqui vai ser o númerozinho 5. Notícia legal, porque a gente não tinha esse número. Legal? E depois, claro, quando x for acima de 5 até m, acima de 5 até m, ela tem um crescimento linear dada por essa lei de formação. Tranquilo? A primeira parte era você não ter medo de interpretar e ver que eu tenho 3 fatias, 3 gráficos no mesmo plano cartesiano, juntos formando uma única função, obviamente, mas definido por 3 leis. Entendeu tudo isso? Bora para frente. Curva exponencial, como eu te falei, vamos falar de pontos. Esse ponto é conhecido. Quem é? 0, 0. Vou marcar lá, tá? Eu tenho um ponto conhecido, vou marcar, vou pegar as informações, conversar com os pontos. Esse ponto aqui é conhecido, é o ponto quem? 2 e 1, é conhecido também, quando o x é 2, o y é 1, claro, aqui seria, né, tempo e área, mas se ele está chamando de x e y, vamos trabalhar com a mesma linguagem. Muito bem, já tenho 2 pares ordenados conhecidos, me acompanhe. Você concorda que aqui tem uma partezinha que é constante? Eu já estou vendo. E essa parte constante é da função verde. Esse ponto aqui tem 2 coordenadas, a coordenada do x ele falou, não sei quem é, sabe? Porque o intervalo constante é de 4 a 5. Então aqui eu já sei que é 5. Eu não tinha essa informação, agora eu tenho. E quando o x for 5, quem vai ser o y? O y vai ser k. Porque x variando nesse intervalo, o y é sempre k. Então eu sei claramente que lá vai ser quem? Vai ser k. Tranquilo? Fechou até aqui? Estou só pegando as informações e colocando no meu gráfico. Estou me divertindo aqui. Espero que você também. Olha que legal agora a informação que eu vou te dar. Tá vendo aquele ponto azul? Ele tem 2 coordenadas. Quando o x for 4, o y é k. O ponto é 4 e k. 4 e k. Marquei aqui. E esse ponto 4 e k, ele satisfaz a essa lei. Concorda comigo? Ó? Porque o x igual a 4 está nessa lei. Então o ponto 4 e k pertence à parte azul. Fechou? Questão bonita, hein? Próximo. Linhazinha vermelha e lá vou eu com você. Esse ponto aqui, ó, eu botei uma bolinha aberta. Por quê? Porque uma bolinha aberta para a parte vermelha? Porque o x igual a 5, o x igual a 5 pertence à parte verde e não à parte vermelha. Mas você pode considerar isso, tá? Bolinha aberta no 5, quando o x for 5, o y tem que ser k. Mesmo esse ponto não pertence a essa parte, mas eles coincidem, ou seja, esse ponto obedece às leis, tanto verde quanto vermelha. Legal? Então aquele ponto ali seria 5 e k. E lá, obviamente, em cima eu tenho um último ponto, que é o ponto quando o x é m, o y é 9, é o ponto m e 9. Tranquilo? Ó, m9 eu marquei lá também. Com essas informações, com essas letras, eu posso fazer o que eu quiser. Eu só coletei os dados para você. Hora de nós efetivamente resolvermos. Aí vem a pergunta. Determine em quilômetros quadrados, já sei que eu quero área, já sei que eu quero o valor de y. Determine em quilômetros quadrados a área devastada pelas queimadas decorridas exatamente 4,6 horas depois do seu início. Tá fácil, hein? 4,6 horas é tempo, é no eixo X que você olha. Vamos lá? Onde é que ficaria 4,6? Deixa eu ver. Ah, depois o 4 é antes do 5, ficaria aqui. E aí tá fácil. Se o x aqui é 4,6, o que acontece? O meu y é k, lembra? É só achar então o quê? Quem é o k. Se eu e você, se nós acharmos e descobrirmos quem é o k, acabou a nossa questão. Então vamos para a guerra. Você entendeu? Quando o x for 4,6, 4,6 fica aqui no meio, ele vai ter um y e nós já vimos que aquele cara é k. Nossa tarefa aqui é uma só, achar o valor de k. Mas não pense que vai ser a coisa mais óbvia do mundo, tá? Lá vamos nós. Gráfico todo bonitinho novamente, 4,6 está aqui, ali vai estar o k, como eu já tinha te falado. Hora de começar a diversão. Ele falou, o que você fez? Eu peguei essa lei de formação só.
Só essa lei. E com essa lei eu vou matar minha questão. Quer ver? Essa lei me diz que esse ponto é 0 e 0. E se o ponto é 0 e 0, eu posso substituir 0 e 0 na minha lei. O que o ponto 0 e 0 me diz? Que quando o x for 0, o y tem que ser 0. Quando esse x for trocado por 0, esse y tem que ser trocado por 0. Olha, ó. Só fiz o que mandou. O ponto está me dizendo isso. O ponto tem que obedecer à lei de formação que me deram. Essa foi a lei de formação que deram. Era uma das 3. Era a lei de formação azul. Está aqui. Eu só troquei x por 0 e y por 0. Mas eu tenho mais um ponto conhecido, o ponto 2 e 1. É claro que eu vou pegar o ponto 2 e 1. Aí vou fazer o quê? Eu vou pegar x igual a 2 e colocar no x. E vou pegar y, não esquece que f de x é y, tá? E vou trocar por 1. Ó, fiz o que você imaginou que eu faria. E é claro que você está olhando dizendo, Erivaldo, entendi, né? Você montou duas equações com A e B, você vai resolver um sistema e achar o A e o B. E aí você tem a lei de formação da f de x. Exatamente isto. Só isso nós vamos fazer. Legal? Guarde, esses pontos que te dão é para você utilizar nas leis para achar essas constantes que faltam. É isso, mais nada. Legal? Vamos para frente então? Vou pegar esse sistema, vou resolver contigo na próxima tela, vai ficar um pouco mais amplo. Tá aqui meu sistema, vamos fazer continha. 2 na 0 é 1, vezes A é A mais B igual a 0, primeira equação. 2 ao quadrado sempre foi 4. 4A mais B igual a 1, 4A mais B igual a 1. Sistema, eu posso pegar as duas equações, subtrair uma da outra direto. 0 menos 1 vai te dar menos 1. A menos 4A, menos 3A. B menos B, 0B, esquece B. Tchau B, eu vou achar o A. Meu A vai ser menos 1, dividido por menos 3, meu A vai ser 1/3. Concorda comigo? Se o A vai ser 1/3, 3A igual a 1, A igual a 1/3, se eu tenho A, eu tenho B. Porque eu sei que A mais B vale 0, concorda? Se A mais B vale 0, se o A vale 1/3, se o A vale 1/3, isolo B, vai ficar B igual a quem? Menos 1/3. E se eu tenho A e tenho B, por favor, eu tenho minha lei de formação. Concorda? Se eu tenho A e tenho B, eu coloco 1/3 e menos 1/3 e eu mato a minha questão. Legal? Vou fazer o que você mandou, tá? O A é 1/3 e o B menos 1/3. A 1/3, o B menos 1/3, substituir. Tranquilo até aqui? Achei a minha lei de formação da parte exponencial, aquela parte que era a parte azul. Eu já tenho a lei de formação da parte azul. Erivaldo, mas eu lembro que a gente queria achar um tal de K, não era? Que a gente precisava de um K? Olha que legal então. Gráfico de novo na sua frente, lá vou eu. Lei de formação que eu acabei de achar para você. E esse ponto azul, lembra desse ponto azul aqui? Ó, é o ponto quem? 4 e K. O ponto 4 e K tem que obedecer essa lei. Ou seja, quando você colocar 4 no lugar do X, o Y vai ser trocado por K. Vou só fazer o que manda a lei e o que manda o par ordenado. Quando o X for trocado por 4, o Y é trocado por K. Erivaldo, a gente vai achar o K, não é isso? Isso. 2 na 4 é quanto? 16. Fica 16/3 menos 1/3. 16/3 menos 1/3 vai dar o quê? 15/3. E se 15/3 é o K, teu K vai dar exatamente quanto? 5. Concorda comigo? Achei K igual a 5. E se o K é igual a 5, acabou minha questão. Por quê? Porque eu quero saber o quê? Qual é a área devastada após 4,6 horas do início do incêndio? 4,6 é um valor que está aqui entre 4 e 5. E qualquer valor entre 4 e 5, o Y vale K. Ou seja, para qualquer tempo entre 4 e 5, a área devastada é o valor de K. Ou seja, é exatamente 5 km². Então, nossa resposta final seria essa. F de 4,6 é K. Quando x for 4,6, o y é K. Como eu sei que o K é 5, nossa resposta é que após 4,6 horas do início, a área devastada é de 5 km². E aí nós matamos essa questão. Você está pensando, poxa, Erivaldo, essa aí já é uma questão de nível legal. Questão discursiva, tinha que escrever tudo isso, tinha que saber escrever tudo isso. É uma questão de nível mais elevado, mas você merece uma questão bonita como essa. Concorda?